lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe seu dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa linda é ver você, né, na presença de Deus, né, se alimentando da palavra junto conosco. Nós estamos aqui desfrutando desse maná, esse pão fresquinho do céu, todas as manhãs, lendo e meditando num capítulo da Bíblia. E agora, nesse dia, nós estamos finalizando, né, o livro de Colossenses, capítulo 4. Olha que bênção, né? Glória a Deus. Coisa linda, né? Muito bom. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos lá, né? Colossenses aqui, Paulo ele vai encerrar e com chave de ouro, porque todas as cartas de Paulo ele encerra com aquela pegada, né? Porque ele vai começando, ele vai amaciando, ele vai até chegar no ponto que ele quer. É óbvio que no meio dessa carta, né, a gente foi muito edificado e aprendeu muitas coisas a respeito ali do que é o relacionamento com Deus, né? O que é o relacionamento familiar, cristãos, você crendo em Deus, porque Paulo vem chamar nossa atenção para isso, para um viver em Cristo, né? Que até que ele diz, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui ele começa da seguinte maneira: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes Senhor no céu. Então aqui ele está concluindo aquele pensamento que ele falou, né, dos servos para fazerem ali como se estivessem fazendo para o Senhor, não só quando são vigiados, mas que os seus senhores, né, tratai também os seus servos com justiça. E daí ele fala aqui da oração e a prudência. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo chama a atenção aqui da oração, que ele fala, né? Vigiando com ações de graças, perseverai na oração. A oração é algo muito importante, é uma preparação para qualquer projeto, né, que formos fazer. A gente sempre orar e colocar esse projeto, esse objetivo nas mãos do Senhor. Sim. Porque Ele vai nos conduzir a um caminho de bênção, de vitória. É Ele que concede a derrota, é Ele que concede a vitória, né? É Ele que cessa as guerras. Então tudo é através, né, da perseverança, né, de colocar as coisas na mão do Senhor. Sim. Porque muitas das vezes a gente faz algo e não coloca Deus à frente, dá errado, e ainda tem gente que culpa o Senhor. Não, olha, você vê, Deus não me ama, olha, tal coisa não deu certo, eu faço, e parece que nada rompe, né? Tudo está na mesma. Então a oração é algo assim muito importante, né? E ele pede oração para que ele continue, porque ele estava preso, e que ele pudesse continuar, né, abrindo as portas, os caminhos, para que o evangelho fosse anunciado. Da mesma forma, a gente agradece, né, você que está aí conosco nessa caminhada. A gente vê que tem muitas pessoas de bem, né, no canal. Sim. Que comentam, né, que está orando pela gente, pede oração pela gente estar nessa caminhada também, porque a gente está sujeito a retaliações, a situações sobre a nossa vida também, não estamos vulneráveis, mas a Bíblia diz, né, orar um pelos outros, né? Sim. Da mesma forma que a gente sempre está aqui orando, intercedendo, né? Tem as intercessoras do canal, que é uma bênção. Todo dia tá intercedendo e orando, né, por vocês também, por nós. E a gente louva a Deus pela vida delas também, né? Porque elas se dispuseram, né, né, das coisas, de dedicar uma hora, né, um momento do seu dia para
está orando, intercedendo, orando por outra pessoa, né? Sim. E a gente sabe que a obra, ela é voluntária, né? Então a gente agradece muito e que a maior recompensa é que ela venha da parte de Deus, né? Da gente ser rico para com o Senhor. Sim. Isso é muito importante. E é aquele negócio, né? Você orou, a oração, ela não é aquele negócio, eu orei de manhã e pronto, né? Já fiz minha parte com Deus. Não, você quer que Deus te protege só pela manhã? Eu não, eu quero que Deus esteja comigo o dia todo. Então é você estar conversando com Deus, né? Nos tempos que a sua mente estiver livre, o seu pensamento quiser vaguear por pensamentos que não edificam, começa a lembrar de um salmo, de uma passagem bíblica e chamando a existência em forma de oração. Ele fala que até para render louvores, né? Sim. Você vê, naquela época, ele já, assim, né, ele já tinha essa prática de coisas boas que edificam, né? Às vezes, simplesmente você, às vezes, tem vezes, irmãos, que a gente não tem vontade nem de orar. A situação é de tanto desânimo, tanta situação que acontece, que não dá vontade nem da gente abrir a nossa boca. Essa é uma realidade. Mas o simples fato, às vezes, de você ouvir um louvor, isso já edifica. Sim, né? Já edifica. E daí ele diz aqui, né? Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lhe envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação, de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do meio vosso. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. É bem verdade que isso daqui, Paulo está se relacionando a tudo que estava acontecendo com eles, daquela época. Mas se a gente analisar esse contexto, esse trecho, onde Paulo ele fala desses irmãos, da situação, como que ele está conduzindo, a gente vê que é tudo com ordem, com decência, com direção, não é nada bagunçado. Você vê como que as coisas de Deus, quando é bem feito, é uma coisa linda? E aí Paulo continua aqui. Saudo-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprirdes. A gente vê aqui então Paulo enviando Tíquico, né, e Onésimo a essa missão de levar essa epístola, essa carta aos irmãos que estavam ali em Colossenses, mas que tinha ali várias igrejas. Essas igrejas, naquele tempo, a comunidade se reunia em casa, eles não tinham templo. E a gente vê aqui, ó, no rodapé da minha Bíblia, né, que a igreja primitiva, na sua maioria dos seus grupos e comunidade, não possuíam templos, edifícios próprios para a congregação dos crentes, que só começaram a ser construídos com essa finalidade a partir do século III. De modo geral, os discípulos de Cristo se reuniam para adoração, ensino da palavra, oração e comunhão nos lares,
sob o expúcio, sob os auspícios de uma família cristã e de seus colaboradores com uma visão missionária. Assim aconteceu, por exemplo, como Priscila e Áquila, uma família cristã e de seus colaboradores com a visão missionária, né? A igreja primitiva tinha por hábito ler as cartas dos apóstolos em voz alta, perante toda a assembleia, né? E o estudo das cartas servia para guardar e formar, né, aqueles irmãos que iam se convertendo a Cristo Jesus. Então você vê que, né, de tudo eles tinham em comum, né? Eles compartilhavam dos louvores, da adoração, né, da palavra que vinha através das cartas, né, dos apóstolos, da comunhão, né, de partir o pão, da Santa Ceia, da oração e principalmente da obra missionária, né? Eles ajudavam outras igrejas, outras famílias, pessoas que não tinham nada a ver com o seu grupo, né? Com esse ministério. Então a obra de Deus ela crescia numerosamente, né? Que coisa linda, né? Isso é muito interessante, porque a gente vê que havia como eu disse, uma organização. Uma essência muito bonita, né? E com certeza a essência, né? Paulo queria o tempo todo que eles vivessem a Cristo. A preocupação, é isso que me deixa assim, às vezes, espantada com como que o evangelho ele se distanciou dessa origem. Porque tudo era por Cristo, como viver em Cristo, a essência de Cristo, tudo era muito focado em Jesus. E hoje, por mais que os ministérios preguem a Jesus, parece que eles criam uma doutrina própria, né? E sabe, a gente tem que... Eles pegam trechos, alguns contextos de acontecimentos, de fatos que ocorreram e trazem, né, para o ministério, mas não adianta você vir com palavras de motivação, palavras de vitória, sabe? É bacana tudo isso, né? Mas se você vê, Jesus, ele não prometeu riqueza para ninguém, porque quando ele fala assim, não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. E o que mais a igreja de hoje, né, os ministérios hoje querem vender é prosperidade, sendo que o próprio Jesus falou, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome, mas ajunteis tesouros no céu, porque aonde estiver o teu coração, aí também está o seu tesouro. Aí eu pergunto para você, onde está o seu coração? O seu coração está nessa vida terrena, nas coisas do dia a dia, né? Ou o seu coração está no Senhor, na meditação da palavra, na verdade que liberta, que transforma a nossa vida? Fica esse questionamento. E não perda amanhã nós vamos estar iniciando um novo livro na 1ª Tessalonicense. Quase falei em línguas, é muito difícil. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor meu Deus e amado Pai, Sim, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pelo dom da vida, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede de abrir os nossos olhos, de acordar, Senhor, nesse dia maravilhoso e ver a nossa família também saudável, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo alimento da Tua palavra, a Tua palavra que edifica, que nos transforma, que nos alimenta, que nos nutre com esse maná do céu, Pai, que não vem de homens, mas vem do Teu Espírito, ó Deus. Que o Senhor continue permeando essa palavra em nossos corações, para que a gente não venha juntar tesouros na terra, mas que a gente venha ter um galardão, Senhor, guardado no Teu reino, Pai. Sim. Livra, Senhor, essa pessoa de todo mal, de toda seta maligna. Proteja ela, Senhor, nesse dia, para que ela seja um canal de bênção, que ela seja Jesus para as pessoas, Pai. E que toda essa maldade, todo esse vírus, Pai, toda situação contrária, não chegue à sua tenda, Pai. É o que nós lhe pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.